Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, agora nesse novo formato, né? Pela telinha. Bom, a gente tem que dar continuidade aos nossos estudos, galera. Então, eu preparei um vídeo aqui sobre o nosso próximo conteúdo. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Sobre a formação do território brasileiro. Legal? Qual é o objetivo aqui? O que eu preciso que vocês entendam, galera? Primeiro, o processo de expansão do território brasileiro. Tá? Ou seja, quais foram as principais dinâmicas ali que contribuíram para que o território brasileiro chegasse à atual configuração de hoje. Depois, entender como que os ciclos econômicos eles favoreceram a formação do território brasileiro. Bacana? Bom, e aí a gente vai entender um pouquinho esse processo de integração do território brasileiro. A gente vai ver que em algum momento a integração ela não existia, tá? E aí depois, com uma mudança da organização espacial, essa organização começa a existir, essa integração. Vamos lá. Bom, entenda o seguinte, o Brasil ele nem sempre teve o formato que ele tem hoje, né? Os seus contornos que ele tem hoje. Os limites brasileiros nem sempre foram como a gente reconhece. Tá? Isso tudo vai sendo construído, né, ao longo do tempo, ao longo dos séculos também. E aí a gente pode destacar o seguinte, que toda a evolução territorial brasileira ela se deu ali por meio de guerras, né, entre os povos nativos, os colonizadores e alguns invasores dentro do território brasileiro. Foram feitos alguns tratados, né, e algumas compras também, né, compras de terra, exatamente, que pertencia a outros países. O primeiro tratado que a gente vai ter aqui dentro do território brasileiro é o Tratado de Tordesilhas. Eu sei que vocês já ouviram falar, professor, de novo? Sim, é o Tratado de Tordesilhas que vai ser a nossa primeira forma de organização do território. Tá? O Tratado de Tordesilhas ele vai o quê? Estimular a ocupação entre os dois países. Que dois países que a gente está falando aqui? Portugal e Espanha, tá? Ou seja, seria traçado uma linha imaginária, né, aqui no mundo, e aí isso estaria a 370 léguas, né, da Ilha da Madeira, e aí o objetivo era o quê? As terras que estariam do lado oriental pertenciam a Portugal, e as terras que estariam do lado ocidental pertenciam à Espanha. Legal? Então essa foi a primeira forma de estar organizando o território brasileiro. Tivemos outros, né? Como o próprio Tratado de Madrid, que vai reconhecer que o território ele só pertence, né, a quem de fato está ocupando. E aí existe um nomezinho para isso, né, que é o tipócides. Né? Ou seja, eu vou ocupar para ter direito e domínio sobre aquele território. Tá? E o Tratado de Madrid também, que foi um importante tratado em que você teve a anexação do território do Acre ao território brasileiro, tá? Por meio da compra. Então, galera, vejam que alguns tratados foram surgindo. Tivemos outros, como o próprio Tratado de Lisboa, de Utrecht, né? Teve o primeiro, depois teve o segundo, enfim, Santo Ildefonso. Só para vocês entenderem que o território brasileiro ele se constituiu a partir de negociações políticas também, tá bom? E aí o que vai causar algumas organizações do território brasileiro? São exatamente ali, né? A própria expansão da ocupação pelos portugueses, né? A luta que a coroa portuguesa vai ter ali com os povos nativos, que aí a gente pode citar aqui a situação dos indígenas. Tá? Depois, a gente vai ter algumas invasões dentro ali do período pré-colonial, né? Você tem a invasão dos holandeses, você tem a invasão dos franceses, enfim. E os próprios ciclos econômicos também vão favorecer uma certa ocupação para o território brasileiro, sobretudo dentro de um processo de interiorização. Falando um pouquinho agora das economias do território brasileiro. E aí eu dividi aqui por século. Tá? Vamos lá. Dentro do século XVI, a gente teve duas importantes economias. Primeiro, a economia do pau-brasil. Tá? Perceba uma coisa, não foi uma economia tão rentável assim para a coroa portuguesa. O fato é que os portugueses, eles quando chegam no território brasileiro, né, eles não vão adentrar no território. Eles simplesmente, né, vão ficar fazendo negociações, e aí tem aquela política do escambo, né, que é aquela troca com os indígenas pelas bugigangas. Né? Então veja, eles não vão estar direto no território brasileiro, apenas eles vão promover trocas e relações comerciais, tá? Com os indígenas.
E o principal produto desse momento é o pau-brasil, é a extração do pau-brasil, porque eles acreditavam, na verdade eles utilizavam, né, a tintura do pau-brasil para atingir ali os tecidos, e é algo bastante rentável dentro da Europa naquele momento. Tá? Esse período aí vai ficar conhecido como período pré-colonial, né, dentro da historiografia. Depois, a gente tem quem? A economia açucareira, como principal produto da cana-de-açúcar. E aí sim, né, o produto da cana-de-açúcar foi o primeiro produto em que possibilitou os portugueses a adentrar no território brasileiro. Então a gente já sai de um período pré-colonial e adentra no período colonial a partir aí de 1530. Tá? Mas aí, professor, a cana-de-açúcar foi aleatório? Não, a cana-de-açúcar ela já estava sendo plantada em algumas ilhas oceânicas ali que pertencia a Portugal. Além disso, as condições climáticas e as características do solo, que é o solo de Massapê, contribuiu para que a cana-de-açúcar tivesse um sucesso no território brasileiro. Tá? Então, os portugueses eles vão chegar ao longo do litoral. Tá? Esse produto da cana-de-açúcar será implementado ao longo do litoral brasileiro. Tá? E, primeiramente, na zona da Mata Nordestina. E aí depois, a gente tem a economia do século XVII. Né? Vamos destacar aqui as principais economias. Bom, a gente tem o plantio do tabaco, que não foi uma grande economia assim, mas se constitui ali como uma moeda de troca dentro do mercado negro. Né? Já estavam se utilizando mão de obra escrava, inicialmente lá na cana-de-açúcar, tá? Na economia açucareira, onde você tem ali a característica dos grandes latifúndios, né? Dos grandes latifúndios com mão de obra escravas. Isso já contribui para um processo de concentração fundiária, tá, de terras brasileiras. E o plantio do tabaco, já no século seguinte, também continua utilizando a mão de obra escrava e era um produto muito rentável como uma moeda de troca dentro do mercado negreiro. Isso estava sendo produzido ali no Recôncavo Baiano e em Alagoas também. Tá? Depois a gente tem quem? A criação do gado. O gado ele foi uma atividade muito importante porque ele vai possibilitar a interiorização para o território brasileiro. Então, se perguntar qual foi a principal atividade do território brasileiro que contribuiu para um processo de interiorização, a gente pode citar a criação do gado. Por quê? Porque além de você ter aí você precisa de grandes pastos, né, de grandes terras para estar criando o seu gado, isso vai possibilitar que adentre para o território. Tá? Inicialmente, isso vai ser eles vão ser criados ali na região do sertão nordestino, porque você não poderia colocar eles dentro da zona da mata, que seria ali ao longo do litoral do Nordeste, porque já tinha cana-de-açúcar e o gado não poderia competir com isso. Então eles jogaram isso para dentro lá do sertão. Depois vai se expandindo ao longo do Rio São Francisco e do Parnaíba também. Outra importante economia que a gente vai ter vai ser as drogas do sertão. Né? As drogas do sertão elas vão ser descobertas ali pela missão dos bandeirantes. Né? E aí veja, o interessante é que com as drogas do sertão, a coroa portuguesa entrou no mercado de especiarias. Porque, na verdade, o que eram as drogas do sertão? Eram especiarias encontradas ali dentro da região norte, né? Sobretudo na região amazônica. Então aí a gente pode citar o cacau, o guaraná, o açaí. Tá bom? Tem o cravo também, enfim. Então foi alguns produtos encontrados, né, que deram essa possibilidade à coroa portuguesa. E aí depois a gente tem as próprias bandeiras paulistas, né, que teve você teve com um processo ali de declínio da economia açucareira, né, começam a se investir em bandeiras paulistas, que era uma iniciativa privada. Tá? Você tem as bandeiras paulistas e você tem as entradas. As entradas elas eram iniciativas da própria coroa portuguesa, com o objetivo de estar o quê? Reconhecendo e mapeando o território brasileiro. E você tem também as bandeiras paulistas, sendo que como uma iniciativa privada, não estavam ligadas à coroa portuguesa. E qual era o objetivo desses grupos? Né? Primeiro era reconhecer o território brasileiro. E aí, numa dessas missões dos bandeirantes, eles vão descobrir ali as jazidas de ouro, tá? Na região ali de Minas Gerais, na Serra da Canastra. E aí, galera, entrando aqui no século XVIII, né, o que a gente pode considerar? A mineração, tá? Na região de Minas Gerais.
é um período muito importante dentro do processo de formação do território brasileiro, pois vai contribuir aí para um grande desenvolvimento econômico e, além disso, vai possibilitar o surgimento das primeiras cidades, né? Então, a gente pode dizer ali Diamantina, né? Pode citar essa como um exemplo. E aí veja, por que vai ter o surgimento das primeiras cidades? Porque você vai ter uma concentração de população, né? Então, a partir daí, você já entende que a população vai precisar de infraestrutura. Então, esse aglomerado de pessoas vai formar ali os primeiros núcleos urbanos, tá? E que depois se tornarão cidades. Depois a gente tem um avanço da pecuária para o sul. Tá? Isso tudo vai se dar ali devido ao próprio crescimento urbano no país e como a própria necessidade de aumentar, né, a produção de alimentos. Além disso, o gado ele não servia só como alimentos, ele também era muito importante para um processo de transporte, né? Sobretudo das mercadorias que estavam sendo feitas ali, como as mulas também eram bastante importantes. Então, inicialmente, a criação do gado vai para o Paraná e depois vai se expandir ali para o Rio Grande do Sul, né? Uma região muito importante que a gente tem, chamada de Campanha Gaúcha, e que tem um relevo que possibilita isso, que é o relevo de coxilha, suavemente ondulado, né? E aí a gente sabe que o gado ele não pode ser criado em regiões montanhosas, senão endurece a carne desse animal, tá? E dá músculo para ele, que acaba endurecendo. Então, essa região, chamada dos Pampas Gaúchos, né, elas são essenciais para a criação do gado. E aí, já entrando na economia do século XIX e do século XX, a gente já começa a ver uma mudança dentro dessa estrutura, né? Vamos lá. Inicialmente, com o plantio do café. O café ele vai representar cerca de 60% da exportação do Brasil. Era um produto muito rentável naquele momento, né? E aí veja que o Brasil ele não vai mudar também a sua estrutura fundiária, né? A sua lógica monocultora. O que começou com o pau-brasil, passou por outros produtos agrícolas e ainda continua com o café. Tá? Sendo que, com o café, inicialmente sendo introduzido ali na região do estado do Rio de Janeiro, e aí depois você tem uma expansão desse café para o Vale Paraíba, e com o esgotamento você tem ali para o oeste paulistano, né, justamente pelas condições favoráveis ali de solo, que era um solo de terra roxa, que é um solo muito fértil, né, e temperizado de rochas basálticas, devido a um cinturão carbonífero que você tem ali, que, enfim, foi criado ali no período quando os continentes ainda eram todos juntos. Tá? Você contava com uma mão de obra escrava, tá? E no segundo momento você tinha ali a entrada de imigrantes italianos, porque você teve a abolição você teve a abolição da escravatura, então não poderia se mais utilizar uma mão de obra escrava. Então fizeram-se uma propaganda dentro da Europa, então entraram muitos imigrantes italianos para estar trabalhando dentro das plantações de café. Tá? Agora vejam bem, o que vai marcar aí a virada do café para um processo de industrialização do Brasil é uma coisa chamada, é um momento, né, um contexto histórico reconhecido como crise de 1929. A crise de 1929 vai fazer com que o Brasil tenha um avanço no sentido da industrialização. Por quê? Essa crise atinge diretamente a Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos, por sua vez, era o principal comprador de café do território brasileiro. Então, uma vez que a crise chegue à economia dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai parar de comprar o café do Brasil. Tá? Nesse momento, a gente já está falando aí do governo de Getúlio Vargas, né, em 1930. E algo que vai ficar muito marcado é o seu impulsionamento da industrialização. Por quê? Vejam bem, ele vai precisar mudar a sua lógica econômica. Não vai poder mais contar com a economia agrária, né, com os produtos, sobretudo com o café. Sendo que o café já tinha dado bastante lucro para o governo. Então ele vai promover uma política chamada de substituição das importações. Ou seja, diminuir a dependência dos produtos que são importados e começar a produzir dentro do território brasileiro. É a partir daí, então, que a gente vai iniciar o nosso processo de industrialização. A gente ainda vai fazer uma aula aí falando sobre a industrialização brasileira, tá? Fique tranquilo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A crise de 29, então, vai marcar essa nova lógica
de uma economia brasileira, uma mudança estrutural que vai acontecer dentro do território. Legal? Galera, vamos lá. O que eu quero? Que vocês postem as dúvidas de vocês relativo às economias do Brasil, tá? É muito importante. Precisa estar bem claro para vocês, sobretudo, as espacializações das economias no território brasileiro, tá? Por quê? Essas espacializações, elas vão ficar conhecidas como arquipélagos ilhônicos, tá? O que seriam esses arquipélagos ilhônicos? Você não tem aí uma integração durante essas economias. É o que a gente vai começar a discutir agora, como que começa a ocorrer essa integração territorial, né? E aí, como eu estava mencionando anteriormente, falando sobre essas economias em arquipélagos, né? Seria o quê? Estava lá no Nordeste, cana-de-açúcar, no Sudeste, café, lá no Norte, drogas do sertão, você tem o gado um pouquinho no Sul, um pouquinho no Nordeste, né? Então, veja, toda a mineração, né, ali no Sudeste. Então, veja, toda essa economia ela estava dispersa ao longo do território brasileiro. Tá? Então, esse momento vai ficar conhecido como economias em arquipélagos ou em ilhas econômicas. Tá? E aí, veja, como que a gente começa a falar de um momento de integração do território brasileiro? Com o avanço da industrialização. Tá? Essas mudanças que vão ocorrer ao longo do século XX, final do século XIX, ao longo do século XX, sobretudo com o processo de industrialização. Por quê? O que vai ser impulsionado pelo governo de Getúlio Vargas se consolida no governo de Juscelino Kubitschek. E o que vai marcar a consolidação no governo de Juscelino Kubitschek? Primeiro que é a retirada da capital. Né? Você tira a capital do Rio de Janeiro e joga ali para Brasília. Então, essa mudança no eixo político, administrativo e econômico, né, vai favorecer muito esse processo de integração territorial. Porque Brasília está no centro do país, né? Quase que no centro do país, dentro de uma posição geográfica. Então, tudo teria que passar por Brasília. Outro fator é a própria prioridade que Juscelino Kubitschek deu ao modelo rodoviário. Tá? Não é que as ferrovias elas tenham se esgotado em investimento. Não, continuaram se investindo em ferrovias. Porém, o JK deu prioridade. Né? Ferrovias essas que estavam sendo desenvolvidas, né, lá no ciclo econômico do café. Bacana? Bom, e aí veja, esse modelo rodoviário vai contribuir para que as regiões agora comecem a ser integradas. Por quê? Eu vou ter construção de importantes rodovias. Né? Além disso, eu vou ter também a entrada da indústria automobilística. Então, olha como vai favorecer aí o transporte. Tá? Favorecendo o transporte, favorece o deslocamento, o que favorece também essa integração do território brasileiro. E aí, galera, tá claro isso? Vamos lá, hein? Vejam bem, a gente começou falando aqui de obras de fronteiras, entendendo como que as fronteiras brasileiras foram sendo construídas. Passamos pelos ciclos econômicos, né, as principais características dos ciclos econômicos e como que elas estavam ao longo do território brasileiro, tá? A espacialidade delas, e agora a gente está falando sobre a integração do território. Vimos que as economias estavam dispersas, e aí com o avanço da industrialização, você tem aí um maior processo de integração do território brasileiro, o que vai romper com esse modelo econômico de arquipélagos. Legal? Bom, por hoje é só, galera. Finalizamos por aqui. Até a próxima. E postem suas dúvidas, hein? Valeu!